E agora nós vamos para a parte de notícias aqui do Estúdio Univesp, depois do nosso programa de entrevista. Como de habitual, nós estamos aqui, eu e Ederson Graneto, para falar um pouco das notícias do dia. Bom dia, As principais notícias. Bom dia, Fábio. Bom programa, inclusive, né? Um programa bastante esclarecedor, com argumentos dos dois lados a respeito dessa política de drogas, essa descriminalização que se pretende lá no Supremo Tribunal Federal. Eu vou aqui começar falando dos jornais Folha e Estado, que tem manchetes muito semelhantes, depois a gente fala do jornal Globo. Eu vou começar com a Folha de São Paulo, que ela sempre demora aqui para aparecer no meu iPad, eu não sei por que é isso, mas ela... São coisas da tecnologia, o 3G e o 4G que ainda... 4G, 5G, está aqui, ó. Se bem que nós estamos no Wi-Fi aqui, né? Mas está funcionando. Tá bom. A manchete comum a todos os jornais é essa daqui, olha. A maioria do TSE vota por investigação da campanha de Dilma. Os tucanos pedem apuração sobre possíveis abusos na eleição de 2014 e o pedido de vistas suspende a sessão. Mesmo assim, acho difícil dar um outro resultado que não esse, porque a maioria dos ministros já votou. São 7 ministros, 4 já votaram a favor da reabertura. É uma ação proposta pelo PSDB, que pede a cassação dos mandatos da presidente Dilma e do vice Michel Temer. A ministra Luciana Lócio interrompeu a sessão, fez um pedido de vistas, mas é o seguinte, eles pedem a investigação sobre abuso do poder na campanha de 2014 e suspeitas do uso de dinheiro de propinas da Petrobras, né, que teriam ajudado a financiar a reeleição da dupla. O PT rejeita essas acusações, 4 ministros já votaram a favor, ou seja, não tem como reverter, porque restam outros 3 ministros, tá certo? Mantida essa decisão, eles não vão ter tempo para se defender, quer dizer, só uma decisão para abrir ou não o processo. Veja bem, está na manchete do jornal, tudo, mas não é uma decisão. Vamos reabrir o processo. Aí vai ser apreciado pelo tribunal. Pelo tribunal. Então é o seguinte, vai ter que a acusação reunir provas, né? E a defesa vai lá se explicar sobre essas acusações e tal. Mas parece que é uma coisa séria, né? Porque a gente tem se ouvido muito falar de impeachment, até a presidente já chegou a mencionar. Essa é a tentativa do impeachment mesmo. Acho que talvez seja a primeira realmente tentativa do principal partido da oposição para... Exatamente, essa tentativa do impeachment, que aí teria o impeachment dos dois, né? Sim. Eu só quero mostrar aqui essa foto da Folha de São Paulo. Vamos mostrar novamente, por favor. Olha só a foto do vice-presidente Michel Temer numa cerimônia lá no Distrito Federal, comemoração do Dia do Soldado, com uma lança apontada e ele olhando a foto é ótima, né? Só para deixar claro aqui. O dólar dispara, vai a 3,60. Essa é uma notícia que também está em todos os jornais, por conta aí da situação na China, né? Aqui o jornal também fala sobre roubos na Grande São Paulo e homicídios que caem no Estado, né? Diminui roubos e caem homicídios. Vamos para o Estadão, que, como eu disse, tinha uma manchete bem... Acho que é igual, né? Uhum. Maioria do TSE decide reabrir ação que pede cassação de Dilma Rousseff. Então, essa é a manchete do Estado, que eu não quero abrir aqui. Pronto, agora abriu, né? Agora, tem uma coisa que não estava na Folha destacado e que aqui no Jornal do Estado destaca. O ministro quer que o Ministério Público investigue uma empresa, né, que tem indícios de irregularidade no pagamento de fornecedores para a campanha de Dilma Rousseff. Então, esse é um outro pedido do ministro Gilmar Mendes, né? É uma empresa que recebeu 1,6 milhão da campanha petista. E a coordenação da campanha disse que teve as contas aprovadas e a empresa não se pronunciou, segundo a apuração da Folha. Então, ontem nos jornais estava dizendo que essa empresa está num lugar, quer dizer, a sede dela não existe, enfim, que essa empresa foi aberta um pouco antes da campanha, que recebeu 1,5 milhão, 1,6 milhão
2.600.000, né? Enfim, que tudo isso deveria ser apurado, segundo o ministro do TSE. Bom, aliados tentam manter cargos após saída de Temer. O ministro Michel Temer, como já foi dito aqui ontem, saiu da articulação política do governo, pelo menos uma parte dela, né? E a anunciada reforma administrativa, que já havia sido feita pela presidente Dilma, pelo governo federal, está deixando todo mundo apreensivo em perder cargos nos 10 dos 39 ministérios que vão ser extintos, tá certo? Então, quer dizer, essa questão aí da base do governo trepida justamente por conta dessa... Imagina a engenharia política que deve ser para você alojar os seus aliados que você havia prometido, né? Determinadas coisas. Agora tem coisas. aquelas famosas emendas do orçamento que os parlamentares colocam lá no orçamento da União e que o governo fica segurando o máximo que pode. Aí o governo vai lá e vai liberar 500 milhões de reais para apaziguar um pouquinho os ânimos. Essa forma do nosso presidencialismo de coalizão, ela tem essas coisas que a gente fala, toma lá da cá, mas enfim. E essa foto do Estadão aqui também, dos nossos... Parece os dois paladinos da justiça, exatamente. Não parece? Isso aqui é importante, a gente precisa falar, antes de fazer, temos uma entrevista para hoje, mas antes dessa entrevista, vamos falar sobre essa questão, que os dois... que fizeram delação premiada no caso da Petrobras, né? O doleiro Alberto Youssef, né? E o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foram lá à CPI da Petrobras. O Youssef não precisaria ter falado, mas acabou falando mais que a boca, entendeu? Enfim, eles discordaram em algumas coisas. Um disse que Antônio Palocci, quer dizer, Paulo Roberto Costa disse que Antônio Palocci teria recebido dinheiro da Petrobras e Alberto Youssef disse que não, mas que eu vou até ir mais para adiante no jornal para ver se a gente pega um pouco dessa questão aqui. Está aqui, ó. Alberto Youssef diz o seguinte sobre a questão de Palocci: outro delator falará sobre Palocci. Então, ele adiantou uma investigação que está sendo feita pela polícia, por isso que eu falei que fala mais que a boca, adiantou uma investigação, disse que é uma outra pessoa que fez uma delação premiada e que vai dizer quem repassou o recurso ao ex-ministro Antônio Palocci. O dinheiro teria sido usado para financiar, em 2010, a campanha da candidata. Então, tudo aqui gira em torno dessa questão da campanha da candidata, mas o Youssef reitera que ouviu falar de que o candidato do PSDB, Aécio Neves, teria recebido dinheiro. Tá certo? Então, quer dizer, está todo mundo aqui meio nessa berlinda desse dinheiro da Petrobras teria ido para um monte de gente. Mas aqui, no caso do PSDB, não é da Petrobras. É dinheiro de Furnas, segundo essa delação aqui do Alberto Youssef, do doleiro Alberto Youssef. Bom, antes de a gente mostrar a capa do Globo, que é um pouco diferente das outras capas, um pouco só. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente vai fazer aqui uma entrevista, porque foi lançado ontem um portal que reúne periódicos da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Então, são todos os periódicos ligados à universidade, parece que são mais de 20 periódicos, vão estar nesse portal, e é uma notícia bastante interessante. A gente está aqui com Ana Paula Malfitano, que ela preside essa comissão que instalou esse portal, e a gente vai falar com ela agora. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Aqui é o Ederson falando. A gente queria entender melhor essa questão desse portal, o que vai ter nesse portal, como as pessoas podem se beneficiar, aqueles que estão ligados de alguma maneira ao mundo científico, ao mundo acadêmico. Bom, Ederson, a ideia surgiu um pouco na discussão do Conselho de Pós-Graduação da UFSCar sobre o andamento e a articulação da discussão de pós-graduação, pesquisa e divulgação do conhecimento, né? E a ideia do portal é realmente uma divulgação, uma ampliação da visibilidade dos periódicos que são editados hoje na UFSCar, basicamente numa organização, numa junção deles para ficarem de mais fácil acesso ao público geral e aos pesquisadores, né? Então, a gente criou aí um portal, né, que está alocado no site da UFSCar e que hoje reúne, até o momento, 23 periódicos editados na UFSCar que podem ser
mais facilmente consultados e as informações todas agrupadas ali, tentando favorecer o trabalho de editoração científica que alguns professores desenvolvem na universidade. Professora, são 22 periódicos, né? 23, que abrangem, já falou. 23 periódicos que vocês estão reunindo nesse portal, e eram periódicos que não eram tão facilmente, é isso que a senhora disse? Que não eram tão facilmente acessíveis, e agora a ideia era realmente torná-los mais disponíveis. Exato. Na verdade, cada periódico tem sua história, sua trajetória e sua colocação aí no mundo das pesquisas e das bases científicas, né? E eles estavam alocados em diferentes espaços aqui da universidade. A gente sequer sabia quantos periódicos tinham como sede a UFSCar, sendo que alguns são em parceria com associações científicas e mesmo com outras universidades, né? Então, para a universidade foi bastante importante enquanto uma forma de reconhecimento de quais são esses periódicos, quais professores estão envolvidos nisso e como que, a partir daí, a gente pode pensar na visibilidade deles, certamente, mas também em estratégias institucionais mais coletivas de apoio à editoração científica, né? Sim. Ok, professora. Muito obrigado, então. Então fica muito mais fácil. A partir de agora, quem quiser, que são periódicos de filosofia, psicologia, enfim, pedagogia. Vocês têm uma questão do índio muito bem colocada aí na UFSCar, que me parece ter um periódico a respeito disso. Então eu posso fazer uma busca, facilita a minha busca por temas dentro desse portal. É isso, né? Muito obrigado. Muito obrigado, então, pelas explicações da senhora. Tenha um bom dia, professora. Muito obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia. Então, é legal saber disso, né? Porque a gente tem aqui na USP, por exemplo, a gente tem uma série de digamos, órgãos que fazem divulgação científica, né? Temos a agência USP de Notícias, temos o Jornal da USP, tem a Rádio USP, mas a UFSCar realmente ela não tinha realmente um lugar para divulgar, um lugar unificado. Você chega numa busca e coloca ali um tema e você sabe que alguém da UFSCar trabalhou aquele tema, você vai lá e encontra o trabalho, a coisa que está enfim, está publicada ali. Mas vamos voltar aqui para as notícias, só para passar rapidamente na capa do jornal O Globo. Dilma volta a liberar verba para conter crise política. Aquilo que eu falei há pouco tempo, o jornal Globo deu um destaque aqui. Deixa eu colocar aqui para melhorar a nossa visão. Eu acho que já consegui. Então está aqui, ó, o Globo. Dilma volta a liberar verba para conter crise política. É aqueles 500 milhões que a gente falou, que moçada aí com medo de perder cargos, aí o governo vai lá e coloca um dinheirinho na mesa e fala assim, ó, moça, calmem-se que tudo vai dar certo. Não é isso? Sim. Dólar vai a 3,60 com risco na China. A questão da China, que é uma complicação também. O que vai acontecer com a China, com a economia chinesa, que vinha crescendo aí números absurdos, muito mais que o resto do mundo, e agora que tinha um crescimento previsto para esse ano de 7%, vai reduzir ele para mais ou menos 4%. Então está todo mundo perdendo dinheiro nas bolsas da China, do Japão, da Ásia, e que vem para a Europa e Estados Unidos. Então, todas as bolsas fechando em baixa. A China ontem tinha dado uma equilibrada, mas agora cedo já li que fechou em baixa novamente, porque lá é 12 horas de diferença, né? Sim. Então, já fechou lá e já fechou embaixo. Isso hoje deve mexer muito com os mercados. Ô, Fábio, eu separei aqui algumas coisas que a gente ainda tem um tempinho para falar. Vamos destacar que tem um minutinho que a gente pode destacar. Então, eu acho que a gente podia falar dessa questão do Plano Municipal de Educação, que foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, e os jornais destacam que eles tiraram a questão de gênero. Tá certo? Foi aprovado sem a questão de gênero por uma amplíssima maioria, 42-3, sei lá, uma coisa assim. Tá certo? Então, a Folha diz assim, sobre aplausos de religiosos e protestos dos grupos LGBT, né? A Câmara de São Paulo aprovou, nessa terça-feira, o projeto que cria o Plano Municipal de Educação, que tem as diretrizes de ensino para os próximos 10 anos. Eles discutem, a coisa que mais fala é sobre essa questão de gênero, que é realmente importante e tal, mas os religiosos
se colocaram contra, se movimentaram mais, fizeram mais pressão sobre os vereadores e levaram isso. Mas também esse plano está colocado aí a questão que o orçamento do município vai ter que destinar 10 bilhões de reais, 31% do total do orçamento tem que ir para a educação. E vai reduzir o teto de alunos por sala de 29 para 25, mas aí, dependendo do ano, esse número vai ser menor, então tem um escalonamento de alunos por sala de acordo com o ano. Né? Enfim, mas isso tudo foi eclipsado. Você mencionou assim, algumas particularidades mesmo do plano municipal, porque boa parte dele segue um pouco o plano nacional, que determina aí metas ambiciosas aí para os próximos 10 anos, e a gente vai continuar acompanhando. E por hoje é só. Nós voltamos amanhã com o Estúdio Univesp. Bom, você pode acessar o nosso site, univesp.tv.br, e lá você pode tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa programação. Tenham todos um bom dia. E às 21h tem a reapresentação do programa Complicações, que eu fiz agora há pouco, sobre a Política Nacional de Drogas. Uma ótima quarta-feira.